Muito felizmente, a gente chegou numa maturidade agora da sociedade brasileira, eu não gosto muito desses termos, mas enfim, em que a gente está começando a pensar, talvez seja bom descentralizar poder. Em outras palavras, talvez seja melhor que todas as decisões importantes sobre absolutamente tudo não fiquem só com alguns caras em Brasília. Isso é, talvez seja melhor que algumas coisas como educação ou saúde sejam decididas no nível estadual, ou talvez no nível municipal, ou talvez no nível bairral. Ou menos até. Ou talvez certas coisas você tem que descentralizar e não só deixar na mão de algumas únicas pessoas que vão planejar como tudo vai ser feito. A questão então se torna o quanto você quer descentralizar. O quanto você quer descentralizar e o quanto você quer federalizar. E é isso que eu quero explorar nesse vídeo. E eu quero fazer o argumento que você deveria descentralizar absolutamente tudo, ok? Eu sei que isso é um argumento consequencialista, eu não gosto de fazer esse tipo de argumentos, eu prefiro ficar nos argumentos moralistas de o que é certo e o que é errado, mas é interessante conhecer esse lado. Então, qual é o argumento para centralização total de tudo? É, por exemplo, o argumento da Rússia soviética, certo? O governo deveria planejar absolutamente tudo e isso deveria estar na mão de o menor número de pessoas possível, mais iluminadas possível, e elas vão planejar o sistema de como todo o país vai ser até como você se relaciona com as outras pessoas. Tudo isso deveria ser planejado. E felizmente a gente já rejeita isso, mas o Brasil ainda é um país muito centralizado. Educação quase totalmente é feita no nível federal, e embora existam escolas estaduais e municipais, elas têm muito pouco poder de decisão sobre o que realmente vai ser ensinado ou como, é quase tudo federalizado. Questões de orçamento das cidades. As cidades têm um orçamento muito travado, muito engessado por leis federais. Leis de segurança. É permitido portar armas ou não. Isso é uma coisa federal, quando poderia ser municipal ou estadual. A gente está começando a pensar nesse tipo de coisa. Quem deveria tomar esse tipo de decisão? E eu quero que você pare para pensar como uma empresa, ok? Eu quero que você pare para pensar assim. Existe um certo, assim, você pode dizer, tamanho eficiente de uma empresa, ok? Por exemplo, uma empresa que faz festas infantis. Qual é o tamanho mais eficiente dela? Qual é a maior área de atuação dela? Municipal ou talvez alguns municípios próximos, você pode imaginar. É eficiente que ela seja do tamanho nacional? Ou seja, você vai ter uma empresa que organiza festas de crianças em todo o país? Ou uma padaria desse tamanho? Será que é? Isso ele falando, ok, não é. Agora vamos pensar. Uma empresa de telefonia de celular. Qual é provavelmente muito mais eficiente que ela esteja no nível estadual ou de grandes regiões desse nível do que se colocar só no nível municipal e você escala as coisas de uma maneira diferente. Produção de aço. Você não consegue fazer isso no nível de um bairro. Você vai precisar ter uma rede de comunicação nacional, ou provavelmente até extranacional, você vai ter que se ligar com outros países e tudo mais. Mas você não gostaria, de maneira geral, que uma empresa tivesse um monopólio federal total. Como, por exemplo, Correios. Você não gostaria, não seria legal que você tivesse uma empresa que faz tudo no nível nacional e você só pode contratar ela, não importa o que aconteça. Eu gosto do exemplo dos Correios, certo? Você quer mandar uma carta ou uma conta, um talão de cheque para alguém. Por lei, isso tem que ser feito pelos Correios. E não existe empresa que concorre e acabou, e você não pode abrir uma empresa que concorre. Isso não é vantajoso. Por vários motivos. Um dos motivos é tomada de decisões, ok? E por isso, para isso eu prefiro usar um exemplo como, por exemplo, educação, ok? Você tem o MEC, que é uma entidade federal que decide como vai ser a educação no Brasil, qual vai ser o currículo, como ele vai ser cobrado, como ele vai ser implantado, e ele deixa muito pouco poder de decisão para nível estadual, municipal, ou até menor do que o municipal. Eu estou pensando assim, a sua associação de bairro ou até menos, tipo seus vizinhos ou aquelas pequenas comunidades que existem em cidades menores para dentro dos estados, enfim. Se você tem um sistema de educação federal, você fala, a gente quer mudar alguma coisa, a gente quer mudar talvez a forma que matemática é ensinada. Como é que vai ser isso? Porque você tem uma entidade, como se fosse uma empresa, uma entidade nacional monopolista. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que ter uma grande discussão com todas as partes envolvidas nessa máquina. Então, todas as pessoas que representam esse nível federal em todos os estados e municípios vão ter que ser de uma maneira ou outra consultadas ou dispensadas de consulta, mas alguém vai ter que pensar nisso. Um monte de gente que talvez não tenha interesse por essa questão vai ter que ser consultada e vai ter que debater. E eles não estão realmente interessados, então eles não vão priorizar resolver isso, porque eles podem estar com outros interesses.
E aí, então, você vai ter que mudar essa política de como a matemática vai ser ensinada. Aí você vai ter que levar em consideração todos os estados e municípios do país sobre como mudar essa política, e daí você muda ela, e em parte ela vai funcionar, em parte ela não vai funcionar, e você tem que passar os próximos anos vendo como é que ela vai funcionar ou não. Isso é um saco. Isso seria o máximo da centralização possível. Então vamos imaginar, você pode descentralizar isso para um nível de escolas individuais. Você pode ter, digamos, não é essa a organização do Brasil, mas você pode ter uma organização que é o seguinte. Digamos que cada escola federal só recebe fundos do governo federal. Olha, é o seguinte, a lei só diz quanto os professores ganham e, sei lá, qual é o nível de, algum nível de sucesso que você quer que os alunos tenham no final, ou não, só os professores vão ser pagos tanto, esse é o orçamento que a escola tem para se administrar, deem aula, ou vocês têm que dar aulas desses assuntos e acabou, vocês têm que ensinar esses assuntos. A gente espera um certo nível de proficiência em matemática, física, geografia, blá, 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 blá. No final disso, mas como você vai fazer isso é de cada escola. Então, se uma escola quiser falar, olha, nós queremos ensinar matemática diferente. A gente tem alguns alunos diferentes nessa nossa escola, porque a gente está numa certa região da cidade mais ou menos rica, ou o raio que o parta. E a gente quer mudar o ensino de matemática aqui porque a gente acha que funcionaria melhor. A gente já tem alguns professores que por acaso já estudaram esse método, ou a gente tem uns alunos... Enfim, por algum motivo eles decidem fazer isso. Eles precisam consultar todo o resto da federação? Não. Eles só mudam. Ah, e se der certo? Bom, se der certo, a mudança aconteceu rápido e ela funciona rápido. E todos os outros núcleos ao redor, todas as outras escolas ao redor, eu estou pensando já em termos de teoria de sistemas, mas enfim. Todas as outras escolas ao redor podem rapidamente olhar e falar: esse método funciona para eles. Eles mudaram alguma coisa, funcionou, boas respostas. Se adequa à minha situação? Sim, não. Se não, funcionou para eles, não funciona para mim, é a vida. Ou, pera, eu tenho alunos numa condição socioeconômica ou parta similar, vou tentar. E elas podem escolher tentar ou não. E se der errado, elas podem abandonar isso rapidamente e voltar para o sistema anterior. Então, se você tem um sistema descentralizado, nesse caso, o que acontece? Você tem mudanças mais locais, mais rápidas, e se elas dão errado, elas são rapidamente jogadas fora. E se elas dão errado em alguns lugares, dão certo em alguns lugares, os lugares que dão certo continuam e os lugares que dão errado não continuam. Simples. Isso contrastado com o sistema federal, que vai ter que fazer toda essa discussão, federalizar tudo, ver como é que vai funcionar para todo mundo, e se der errado para uma galera e não der errado para outra, a gente pode continuar ou não continuar, mas o fato é que um dos dois lados vai perder, que droga. Então, em educação, você quer descentralizar isso? Eu diria que sim, você gostaria de uma descentralização total. A que nível? Provavelmente a nível de escolas. Mas e se escolas quiserem se associar então? Porque algumas delas não têm uma pesquisa muito boa, ou enfim, elas não têm tempo para se preocupar com isso. Bom, algumas podem se preocupar com isso, outras não. Então as que não vão se associar com as que se preocupam e só copiam o que elas fazem. Elas podem fazer isso. Ou elas podem simplesmente não fazer nada, não se associar com ninguém, esperar alguém ter um método melhor e só tentar copiar por qualquer motivo aparente até a coisa dar certo. É um sistema mais tipo acerto e erro, mas ele se adapta muito mais rapidamente a mudanças muito mais locais desses serviços. Então, voltando à pergunta que eu já basicamente respondi, é melhor você ter uma centralização ou uma descentralização do sistema de educação? Descentralização. Nesse aspecto, sim. Ok? É o que você gostaria de ter. A que nível? Basicamente municipal ou até menos. Você pode ter por escolas ou você pode ter isso até por turmas, se você quiser. Eventualmente a logística de administrar isso pode começar a ficar meio chata e você vai modificando, mas seria legal você dar liberdade para todas as escolas fazerem isso, ao invés de ter um governo central fazendo tudo isso. E agora que você tem esse exemplo para a educação, eu queria que você pensasse isso para qualquer outro serviço público, governamental, federal, estadual, municipal. Descentralize ele ao absoluto máximo, porque você quer que eles estejam em competição um com o outro. Você quer ter o contraste. Uma das coisas muito fortes que eu dei com esse exemplo da educação é o contraste. Uma escola tenta uma coisa, uma escola tenta outra. Se elas são próximas, basicamente tudo é mais ou menos similar em termos de alunos, condição socioeconômica, etc. Você vai ter diferenças, essa é a vida, nem tudo é igual, fazer o quê? Mas uma rapidamente pode medir com a outra. Pera, isso funcionou, isso não funcionou.
você tem a medida. Você obviamente não vai conseguir fazer esses exemplos, porque você não consegue comparar o que a escola fez em relação às coisas que ela não fez porque você não viu elas. Mas você pode meio que ter uma noção de isso funciona ou não. Ok, a gente consegue ter alguma base de comparação. Porque se você tem isso no nível federal, todas as escolas mudaram. Como é que a gente compara? A gente compara isso com como todas as escolas eram 5 anos atrás, quando todas as condições eram diferentes. A condição socioeconômica das pessoas é diferente, a inteligência talvez fosse diferente, o mundo é outro. Então é meio como se você estivesse tentando comparar o governo Lula com o governo Dom Pedro I. Não tem comparação, é totalmente diferente. Você não tem como fazer uma comparação minimamente válida aí, porque todas as condições ao redor eram diferentes. Se você então descentraliza, eu dei o exemplo por educação, você descentraliza governança, ok? Vamos fazer o seguinte, e você não precisa abolir o governo federal necessariamente para isso ainda. Eu vou chegar nisso, eu vou chegar em abolição do governo federal. Mas você pode falar, não, como é a proposta do Movimento Sou Meu País? A gente vai passar tudo para cidades. Tudo. Todas as cidades decidem isso, decidem basicamente tudo, e você vai ficar no nível de federação, defesa nacional, desastres, energia nuclear, algumas coisas. Agora, de resto, tudo você joga para municípios. De repente você pode comparar municípios. Agora, é claro, você pode jogar isso para municípios, você pode até jogar para bairros também. Você pode até jogar isso para quadras, se você quiser descentralizar a governança e falar, olha, cada um de vocês vai tentar resolver os seus problemas no nível que vocês, da forma que vocês acharem melhor. Eu aqui em cima, nível federação, ou nível até internacional, União Europeia, ONU, etc., não vamos deixar isso na mão da ONU, vamos deixar isso na mão da escolinha ou do postinho de saúde do seu bairro, etc. Eu ainda estou em pouco nível de estado, calma, isso já vai acabar. Mas enfim, você tem isso no seu escolinha, no seu posto de saúde, na sua polícia local ou até do seu bairro, enfim. E eles vão tentar resolver os problemas da melhor maneira possível. E eles vão tentar coisas criativas e você vai ter 5 mil municípios no Brasil, então se você descentralizar isso para bairro, você vai ter alguma coisa na ordem de 50 ou 100 mil organizações diferentes tentando resolver o problema de maneira diferente. Qual é a probabilidade de uma delas acertar? Porque se você tem uma organização federal, ou no caso de, por exemplo, Polícia Militar, 27 organizações diferentes tentando resolver o problema, a chance de uma delas encontrar uma ideia boa é relativamente baixa. Quanto mais gente você tem tentando resolver esse problema de maneiras diferentes, no caso que eu dou exemplo, 50 ou 100 mil organizações de segurança de bairros diferentes ao longo do Brasil tentando resolver o problema de segurança, qual é a chance de um desses 50 ou 100 mil falar, pera, agora eu tive uma boa ideia? Ok, essa é a ideia de você descentralizar tudo. Vários deles vão ter várias boas ideias que se aplicam a várias situações. Você tem situações de interior do estado, metrópole, capital, cidades maiores. Você tem bairros centrais da cidade, bairros mais periféricos da cidade. Você tem o interior do Rio Grande do Sul e o interior do Piauí. São realidades diferentes. E um não fica preso à ideia do outro. Hoje, como é feito, por exemplo, política de armamento. Vamos armar ou desarmar a população? Bom, é melhor fazer isso no nível nacional. A gente tem que pensar, é melhor para o Brasil ou não? Assim, moralmente, eu defendo o armamento. Não existe argumento moral a favor do desarmamento. Mas, vamos para do lado consequencialista. Obviamente, o resultado vai ser diferente para o interior do Piauí, ou interior do Rio Grande do Sul, ou o centro de São Paulo. Então não seria melhor que cada um deles faz a sua decisão? Eles vão ter resultados diferentes e um compara com o outro. Agora, um não precisa consultar o outro para fazer isso. Pensa numa política de pesca, ok? A gente tem isso no nível nacional no Brasil. Agora, se você vai ter uma comunidade pesqueira no interior de Santa Catarina, uma comunidade pesqueira de Rio no interior de Santa Catarina, o que um senador do Amapá tem a ver com isso? Mas eles também têm comunidades pesqueiras dentro dos rios do Amapá. É totalmente diferente. Por que um representante de um estado tem que debater com o do outro para tomar uma decisão que não tem... Por que você está envolvido nesse problema? Por que tem um monte de padeiro aqui no meio da minha produção de aço querendo... não, porque a gente quer que seja nacional. Não, eu quero a galera que é especializada nisso e que tem a ver com a coisa que está aqui, não todo o resto, ok? Vocês não estão envolvidos nesse problema. Por que vamos chamar milhões de pessoas para
dar a sua opinião absolutamente relevante num problema cuja solução ou não afeta eles em primeiro lugar. Ok? Então, ok. Eu dou esse exemplo para segurança, porque segurança é uma coisa relativamente fácil, e a gente vê como isso muda, toda a situação de segurança muda numa política nacional. Um exemplo é, por exemplo, os Estados Unidos. A polícia é em um nível estadual em muitos níveis, em muitos aspectos em nível nacional. Políticas de drogas ou de segurança, ou de porte de armas, ou high parta, sentenças, etc. Isso é tudo no nível estadual. Então, um estado pode comparar muito com o outro. Você tem 50 estados, 50 realidades diferentes, 50 culturas, populações diferentes. E ele vai falar, isso funcionou lá. Será que funcionaria aqui? A gente pode medir mais ou menos um pouco e ver o que a gente vai fazer. Ok? E se um estado quer mudar por algum motivo muito particular dele, ele não precisa ter permissão dos outros 49. Ele só muda. Mudou? Funcionou ou não funcionou? Funcionou pra gente. Não funcionaria nos outros 49 estados. Por isso que nós estamos fazendo e não eles. Descentralização nesse nível é superior. Então, seria bom, então, você descentralizar tudo que um governo faz. Tudo. Eu tô dizendo tudo. Até defesa nacional você pode falar. Ok? Porque as necessidades de defesa nacional de uma cidade na fronteira do Paraguai com a Bolívia do Paraguai a Bolívia, etc. Vão ser diferentes das necessidades de defesa nacional de um estado que faz fronteira com o Uruguai. Ou do Piauí, que tem isso aqui de acesso ao mar. Vão ser preocupações diferentes se eles querem defender a região. Seria bom eles se unirem em alguns aspectos. No que é vantajoso, se unam. No que não é vantajoso, não se unam. Não precisa estar tudo junto. É simples. Ok? Você não vem nesse canal aqui para ver coisas sobre absolutamente todos os assuntos. Não, você vem para ver no que te interessa. E no que não te interessa, você não vem. A gente descentraliza isso com basicamente tudo. Canais de TV não tentam cobrir tudo. Eles se especializam nas coisas e você se associa com o que é interessante para você. Imagine se você fosse obrigado a assistir absolutamente todos os conteúdos porque algum cara federal, no nível federal, decidiu isso. Não faz sentido. Então, se você descentraliza a governança para bairros, eu não vou nem falar municípios, você descentraliza todas as governanças para bairros. Rafael, que ridículo, a gente vai ter então 50 ou 100 mil bairros que vão ter que se associar. Mas as decisões estão mais próximas das pessoas que são afetadas por essa decisão. É fácil para elas mudar de região. Aqui não tá dando certo, mas no outro bairro tá. Ou eu me encontro mais lá, a galera é mais. Eu curto mais o estilo, eles são mais ou menos alguma coisa política de qualquer posição que seja a sua, sei lá. Eu vou para lá. É mais fácil e você consegue contrastar facilmente. E não necessariamente significa que todos os 100 mil regiõezinhas precisam se associar sempre. Se 4 regiõezinhas querem fazer uma rua entre elas precisam consultar todas as outras 99.996? Não, elas só fazem. Acabou. Você precisa então que um cara a nível federal aprove isso? Ele é afetado por isso? Não. As 4 regiõezinhas que querem fazer uma ruazinha entre elas fazem e acabou o problema. Então tem 9 bairrinhos aqui, ou cidades, digamos, que são afetadas por esse rio. Bom, então precisa tomar uma decisão sobre esse rio. Elas tomam essa decisão. E as outras cidades do outro lado do país? Por que elas precisariam pagar um salário de alguém, de alguma coisa que vai se envolver com isso, sendo que a decisão não afeta essa população, não é propriedade deles, não tem nada a ver se vocês estão lá longe? Ok? Uma vez que você descentraliza a governança assim, você vai ter essas mini-regiões, esses mini-bairrinhos, digamos assim, se associando conforme for necessário. Podem existir situações em que todos eles vão ter que se associar? Talvez. Talvez você tenha alguma catástrofe natural, ou seja lá o que for. E aí, mas aí vai ter que fazer uma reunião de 100 mil. Não, aí você pode fazer uma representação. Eu passo minha autoridade para você, você vai lá e resolve o negócio. Pronto, se for necessário. Você pode começar a fazer esse tipo de coisa. Aí então você precisa fazer uma segunda consideração de descentralização. Talvez seja melhor separar essas funções de governança, você pode até pensar funções do Estado, mas eu vou usar o termo governança, de administração de um certo serviço com um certo preço que você pode dizer que são impostos, por enquanto, nos aspectos desse vídeo até agora, ok? Faz sentido você votar em um cara para ele... Não, vai ter, digamos, a nossa organização de bairro aqui, ok? E a gente vai eleger um cara e ele vai cuidar de educação, saúde, segurança, economia, energia... Um cara... não, mas daí ele vai nomear um gabinete e tudo mais. Mas não é fácil a gente votar para um gabinete? Porque daí a gente tem mais poder de escolha
Não seria melhor isso? Certo? Você não precisa necessariamente de um prefeito. Ele vai ter secretarias, tem educação, tem saúde, tem esporte, tem cultura, tem o raio que parta. E daí ele vai dizer, não, faz o seguinte, ok, não. A gente descentraliza isso e vai ter uma organização de governança, ou seja, você não vai ter mais o Estado, um governo, vou usar o termo governo porque nos aspectos que eu estou falando também é certo. Você não vai precisar mais de um governo que vai oferecer um pacote completo. Educação, saúde, cultura, segurança, blá, blá, blá. Alguém chega e fala, essa parte aqui vai lidar com segurança. Então vocês elegem um cara para isso. Acabou. E vai ter um orçamento, e você paga. Acabou. E educação? É outro cara. Então, se esse cara for um idiota em termos de educação, mas ele manja muito bem de segurança, você elege algum cara, sei lá, um policial de experiência, o cara do ex-militar, ou se você acha que lâmpada evita crime, você elege alguém que produz lanterna, não sei, enfim. Dá os exemplos que eu tiro, mas enfim. Você elege esse cara e para educação você elege outro. Você não precisa eleger um cara para mandar nele, você pode só tomar conta disso você mesmo, certo? Ao invés de você colocar o seu poder de decisão para outra pessoa, para ele então decidir, você decide direto, é mais fácil, você está descentralizando a coisa. Você está cortando intermediários no meio desse processo todo. Então você pode ter, digamos, num bairrinho, uma organização que vai cuidar de educação, outra de saúde, outra de segurança, outra de cultura, outra de esporte, outra de... Enfim, você pegou a ideia. E cada uma delas vai resolver o problema. E algumas delas, voltando para o tamanho eficiente de uma empresa, em algumas delas pode ser mais eficiente que elas sejam maiores territorialmente ou menor territorialmente. Escola pode ser individual. Pode ser que você tenha talvez uma rede e ela queira mais coisas. Ou pode ser que para algumas delas, de repente, nesses 3 bairrinhos vale a pena elas se juntarem por algum motivo de orçamento. Mas essas duas do lado, cada uma delas fica na sua porque elas acham isso melhor. As pessoas ali preferem isso. Eles podem olhar e falar, ok, alguns querem se juntar, outros não. Eles acham isso mais eficiente. E se eles não quiserem mais colaborar porque eles não acham isso mais eficiente, eles param de colaborar e acabou. Então você pode ter pequenas administraçõezinhas que foram separadas nessa descentralização que eu estou dizendo, e daí você fala, não, mas peraí, em termos de segurança, faria mais sentido se essa galera aqui se juntasse. Então eles se juntam. Bom, então por que eles juntaram? Precisa então juntar toda a administração de educação, saúde, cultura dessa região? Não, elas se mantêm separadas. Essa se junta para os aspectos que ela achar necessário, pelo tempo que ela achar necessário para resolver esse problema. Quando tiver resolvido, eles podem reavaliar essa posição de juntar essa administração e se separar, ou falar, não, a gente pensando bem, gostou assim, vamos ficar assim. E todas as outras 999 mil regiões não precisam votar para influenciar isso, porque não interessa para elas, não é relevante. Você tem a decisão tomada no nível mais local possível. Então, ok, agora a gente já descentralizou a governança e a gente já separou toda a governança diferente de serviços diferentes. A segunda, porque você não precisa fazer isso, certo? Você tem empresas fornecendo serviços diferentes. Nenhuma empresa para você chega de seguro de saúde chega para você e fala: a gente tem um seguro de saúde e também de educação e celular e também... Não, ok? Recentemente, empresas de TV a cabo começaram a fornecer um serviço de celular, porque a rede meio que casa um pouquinho, vale a pena, etc. Você tem empresas como a Copel aqui no Paraná, que também tem que é uma estatal, mas enfim, mas tem uma parte dela que não é uma estatal, que começou a fornecer serviço de internet por fibra ótica. Porque a gente meio que tá passando as coisas no mesmo tubo, e a gente já tem o tubo, então passa mais um fio, tudo bem? É eficiente, a coisa casa um pouquinho. Ok, a gente pode fazer isso. Agora, nenhuma empresa chega e fala, não, a gente vai oferecer todos os serviços que um governo fornece, tipo segurança, educação, saúde, tudo. É um pacotaço e porque não me parece muito eficiente. Alguém pode tentar fazer isso, mas eu acho que não daria muito certo. Mas okay, a gente já descentralizou a governança para a menor unidade possível. Você pode até colocar num bairro ou até uma associação de, sei lá, 4 quadras ou o que for, certo? Você pode descentralizar isso ao maior nível possível para tentar deixar a decisão mais próxima possível da pessoa que é afetada por ela. E aí eu te faço uma pergunta ainda mais doida, se você não foi embora desse vídeo ainda por causa do tamanho dele e do assunto. Essas organizações precisam ser necessariamente territorialmente contínuas? Isso é, se você tem 5 coisinhas de educação aqui, de escola, e elas cuidam dessa galera. E você tem uma escola aqui no meio que fala, eu não quero
me associar com vocês. Então, eu tô aqui, e talvez eu tenha outra que queira se associar comigo e tá aqui fora, e a gente se associa, e vocês estão aqui. Então, nós não estamos territorialmente contínuos, eu não tenho contato de território com ele, mas tudo bem. Ou, você tem um bairro que tem uma escola, outro bairro que tem uma escola, mas alguém dessa quer ir nessa escola. Qual é o problema? Eles precisam ser territorialmente contínuos? Ou seja, se você tem uma escola aqui, ela precisa dominar toda a educação ao redor dela, ou ela pode ter alunos de toda a parte da cidade? A gente já sabe isso no caso de uma escola ou alguma coisa assim. Mas você pode descentralizar isso para basicamente qualquer coisa, se você quiser. Segurança é possível? Sim. Saneamento é possível? Sim. O nível de complexidade do serviço vai subir? Sim. Algumas coisas é mais eficiente que você seja territorialmente contínuo? Sim, mas podem existir condições onde não vai ser eficiente, dependendo do lugar onde você está, a cidade onde você vai estar. Bom, sim. Bom, se você tem um bairro com um certo poder aquisitivo e eles compram um certo serviço de segurança, e chega alguém famosão que tem medo de sequestro, etc, etc, etc. Vale a pena ele comprar esse serviço que é mais simplinho, porque é só uma galera que precisa de proteção contra, sei lá, assalto e tudo mais, não tem sequestro, etc. Não. Então ele pode contratar o serviço de uma outra empresa que vai cuidar do caso dele muito melhor. Você vai ter alguns problemas aí de caroneiro e tal. Ok, agora, faz sentido você obrigar todo mundo daquele bairro a ter o serviço fodalhão anti-sequestro, sendo que eles não vão usar? Ou faz sentido você fazer o cara... Não, nenhum dos dois faz sentido. Então um contrata o serviço, outro contrata o outro. Acabou. Acabou. Você tem isso super descentralizado. E você usa o serviço que você quiser e paga o serviço que você quiser. Você não precisa ser necessariamente territorialmente contínuo nesse aspecto. Você pode ter serviços diferentes se sobrepondo, como eu falei antes. Você pode ter alguma associação de regiões por segurança aqui, sobreposto a pequenos núcleos de serviços de saúde diferentes, que podem até se sobrepor, e tudo bem. Você tem governanças diferentes de serviços diferentes em território que se sobrepõem, e eles não são necessariamente contínuos. Isso funciona com supermercados, com clínicas de saúde, com educação, etc. Por que isso precisa... Por que não pode funcionar com segurança? Ah, Rafael, seria diferente do sistema que é hoje. Sem dúvida, seria diferente do sistema que é hoje. Sem dúvida, seria com preço diferente do que é hoje e provavelmente precisaria de algumas tecnologias diferentes do que é hoje. Mas não é impossível. É só que a gente nunca realmente tentou fazer isso, ok? Mas se adequaria melhor às necessidades das pessoas, provavelmente seria mais barato, as pessoas que administram esse serviço estariam mais próximas da sua visão de você penalizar essa pessoa pelo erro dela e elas vão ter que competir uma entre a outra, porque você veria, bom, tem esse serviço aqui, tem outro serviço lá, eu posso trocar entre eles, tudo bem. E não tem dor, não tem problema nenhum. Que chega ao meu ponto final. Você não precisa então fazer esses serviços obrigatórios. Você não precisa fazer com que quem forneça esses serviços seja mandatariamente o seu fornecedor de serviço. Ou seja, se existe uma administração de educação aqui e você quer trocar por outra, você troca. Se existe alguma organização de segurança aqui e você quer trocar por outro, você troca. Pode não valer a pena, mas você pode trocar o serviço dela e ela fornece o serviço na sua propriedade. Nomeadamente, só porque a sua propriedade está dentro da área de alguém que fornece o serviço, não quer dizer que obrigatoriamente ele vai fornecer esse serviço para você. Como o governo hoje cobra IPTU. Você nasceu dentro do meu governo aleatório. Olha que legal, então eu vou fazer estradas para você. Mas eu gostaria que outra pessoa fizesse. Não, seu criminoso, e se você tentar fazer isso, eu vou te prender. O que eu tô dizendo é, talvez isso seja meio ridículo. Talvez você não precise fazer isso. Em alguns aspectos, trocar de serviço pode não ser uma boa ideia, mas você sempre pode fazer isso. Eu não tô dizendo que vai ser perfeito e que sempre você vai querer trocar esse serviço, que vale a pena se você quiser você mora em Mato Grosso do Sul e você quer contratar uma agência de segurança que opera em Fortaleza, talvez não seja uma boa ideia. Mas se você quiser e a empresa que for nesse serviço aceitar, ok, você pode morar em São Paulo e falar, eu queria um delivery de pizza de Manaus. Você pode querer isso hoje. É uma puta ideia idiota pra caramba. E provavelmente a pizzaria em Manaus não vai entregar essa pizza pra você, a não ser que eles queiram aparecer no jornal. Mas você pode. Você não está sob o domínio obrigatório da pizzaria mais próxima da sua casa, como é hoje no caso de um cartório. Muito curiosamente. Enfim,
Você não está obrigatoriamente sobre um domínio. Você pode pular de serviços, de fornecedores de serviços, dependendo da cobertura deles e do preço deles. E isso é anarcocapitalismo. Você acabou de descentralizar tudo. E é melhor assim. É claro que isso não significa que não vão existir problemas. Você vai ter diferentes problemas de adaptação com isso. Você vai ter vários problemas de tecnologias novas e de serviços novos que vão ter que aparecer. Mas você tem a vantagem da descentralização inerentemente, que é esses serviços vão mudar muito mais rapidamente e se adaptar às necessidades locais mais rapidamente. Eles vão estar muito mais próximos de quem realmente consome esse serviço e paga esse serviço e vão ter que responder muito mais a essa pessoa. E eles vão ter que competir um com o outro. Então eles vão ter que ser melhores, vão ter que ser mais baratos, vão ter que ser mais eficientes e por aí a gente vai, etc. Você já entendeu os pontos de maneira geral. Isso ergue alguns problemas. Sim, nomeadamente... e a população pobre? Bom, vamos voltar às vantagens. Você vai ter um serviço que muito mais se adapta às necessidades deles, você vai ter um preço muito mais barato, você vai ter uma eficiência de serviço muito melhor, e eles vão ter a capacidade de trocar entre serviços. Fora que, como você não vai ter a cobrança de impostos, o poder aquisitivo deles acabou de dobrar. Mas alguém vai então ter que encontrar um jeito de fazer uma educação relativamente completa por R$50 por mês. Sim. E eu tenho certeza que tem no mínimo 10 pessoas assistindo esse vídeo agora que já sabem, não, eu sei exatamente como eu faria uma educação relativamente completa que compete com o nível de escola hoje por R$50. E eu conseguiria implementar isso. O problema é que hoje isso é ilegal. Hoje a pessoa não pode fazer isso porque todo o processo de educação está centralizado no governo federal e competir e inovar nesse campo é estritamente proibido e se você fizer isso, você será preso ou morto. Tá entendendo o problema? Mas e os absolutos miseráveis? Primeiro ponto. Eles já estão na absoluta miséria. Não tem como você piorar muito mais do que isso. Ok? Eu adoro... mas e os absolutos miseráveis desabrigados que estão aí lutando pra não morrer de fome? Cara, o quão pior isso pode ficar? Na moral. Vamos ser sinceros. Eles já estão abandonados. Eles vão continuar abandonados. A vida deles é um lixo e vai continuar um absoluto lixo. O que eu estou propondo é, nós vamos mudar o sistema ao redor deles e alguém pode ter algum incentivo para tentar fazer alguma coisa para resolver o problema deles. Eu tenho no mínimo 5 ideias de como fazer isso, todas elas são ilegais hoje, enfim. E eu tenho certeza que um monte de gente no vídeo, assistindo esse vídeo, tem essas ideias. Infelizmente, é proibido por lei, sob pena de prisão ou morte, implantar essas ideias. Tá entendendo o problema da centralização? A ideia do libertarianismo ou do anarcocapitalismo é: você quer resolver um problema? Quero. Tem alguém que quer ser cliente da sua resolução de problema? Tem. Resolva. Vai. Toca. E se alguém não gostar? Senta e chora. Ótimo. Você não gostou? Que bom. Continue não gostando. Se você conseguir ganhar dinheiro não gostando por isso, você vai ser um desgostante profissional. Até lá, vai trabalhar, lavar tua louça, vai se ferrar, meu amigo, você não gostou, tchau. Essa é a proposta anarcocapitalista no fim das contas, ok? Descentralizar a solução de problemas o máximo possível. Sim, existem pessoas pobres e miseráveis em grandes problemas que não vão conseguir, que hoje já não tem essas soluções e a gente vai ter que resolver problemas para eles. Sim, mas a gente vai ter um número estupidamente maior de organizações tentando resolver esse problema de maneiras diferentes a custos diferentes. A chance de um deles conseguir resolver isso, eu diria que é bem mais alta do que a chance da gente, todo mundo no Brasil, votar e eleger um cara e ele ter uma ideia e ele implantar ela ao longo de 4 anos e ela funcionar. Só tô falando de uma mera questão de probabilidade e também da mera associação de como essas coisas vão funcionar. Se uma solução funciona, ela escala. Se outra não funciona, ela é ejetada imediatamente. Como é que a gente resolve os problemas hoje? A gente coloca uma solução, se ela funciona... Bom, eu não sei, porque na verdade elas nunca funcionam, e se ela não funciona, geralmente o governo tenta colocar mais dinheiro nela até ela funcionar, o que termina geralmente com déficit, uma crise e às vezes uma galera presa por desvio de dinheiro via propina. É mais ou menos assim que o nosso sistema funciona. Então, pra galera que está ferrada, assim, honestamente, o que eles têm a perder? Honestamente perguntando. Mas tem pessoas hoje que recebem serviços que estão muito além da capacidade de pagamento deles. Sim, é verdade. Então nesse sistema elas não receberiam isso. Não necessariamente. Existem pessoas hoje que ganham um salário mínimo e quando tem um câncer ganham uma operação lá no SUS de R$1 milhão. Bom, sim,
É impossível fazer isso de maneira descentralizada e não coercitiva, isso é, sem cobrança de impostos e sem obrigar uma região a necessariamente obedecer e financiar um sistema? Não, não é impossível. Tem como resolver esse problema. O problema é que hoje, por causa da centralização, você tem um aumento de custos gigantesco, que aumenta o custo dessa coisa em primeiro lugar. Então a coisa que poderia custar 10 mil antes, agora pode custar 1 milhão. E você fala, mas como custa 1 milhão, ninguém acessa. Ué, mas se não tivesse o governo, custaria 10 mil. E daí você poderia ter alguma coisa de caridade rolando, alguém dando um jeito de fornecer esse serviço, alguma ajuda de comunidade, alguma coisa poderia acontecer. Infelizmente, todas essas soluções hoje são proibidas. Infelizmente, resolver esse problema hoje é literalmente um crime. A proposta anarcocapitalista é descriminalize soluções de problemas sociais, ou comunitários, ou do mundo, ou das pessoas, etc. Quem tem uma ideia, tente, e se você achar essa ideia nova melhor do que a ideia que o governo tem hoje, vá para a ideia nova, e se o governo não gostar, ele que melhore. De maneira geral, o jeito então que você poderia chegar lá é passar uma lei que eu duvido seriamente que o governo um dia vai passar, que é permitir que você troque o serviço dele. Isso é, permitir que outras pessoas tentem fornecer os serviços que o governo funciona. Podem tentar, tudo bem, isso não é um crime. E vocês podem fornecer para quem vocês quiserem, nos termos que vocês quiserem. E se alguma pessoa escolher usar o seu serviço, de seja lá o que for que o governo finge que vai fazer e não faz, você pode então deixar de pagar esse serviço para o governo. Seja isso educação, segurança, saúde, saneamento, energia, defesa nacional, o que for. Se alguém resolver esse problema de uma maneira melhor, ou que você quer ir lá resolver, você pode então usar ele e não o serviço estatal, e o governo não fará nada sobre isso. Ele vai simplesmente deixar isso funcionar da maneira que existe. Um exemplo clássico disso é o Uber. O Uber é uma solução a um problema estatal. E hoje ele está sendo proibido, ao contrário do que eu estou dizendo que deveria ser feito aqui. Você não precisa necessariamente simplesmente falar, tá abolido o governo resolveu o problema. Você pode simplesmente falar, olha, vai continuar tudo igual, mas agora quem quiser tentar, tente. Simples. Você pode ter isso. Um dos primeiros problemas que eu acho que seria resolvido são ônibus. Porque hoje existe... Olha, é o seguinte, a prefeitura decide como o transporte vai ser e quem tentar competir é um criminoso e vai ser preso. E é assim que a gente vai resolver o problema do transporte. O que eu estou propondo é, deixa tudo como tá. Pode deixar lá, amigo. Certeza. Não precisa mudar nada. Só me dá a opção de, se eu quiser transportar alguém, eu transporto. E se a pessoa quiser ser transportada pela minha empresa e não a do Estado, ela não precisa pagar do Estado. Se isso funcionar para uma escola privada, então, ótimo, a pessoa vai colocar a criança dela numa escola privada e não paga o imposto para o governo referente à educação. Se for para saúde, o cara compra o seguro de saúde, pronto, resolvido. E assim você vai tirando as pessoas. E, mas uma galera rica sairia. Cara, uma galera pobre também sairia imediatamente, porque adivinha só, pobres estão pagando, mas eles não estão recebendo. Esse é o problema. Porque o rico, ele paga os dois. Ele paga o privado, ele paga o público, ele recebe o privado, ele não recebe o público e o cara ainda é rico. Tudo bem, ele não tem um problema. O problema é a galera pobre que tá ganhando R$1.000 por mês, uma renda familiar, sei lá, de R$1.500, R$2.000 por mês, ganhar cacetada de imposto em termos de consumo e todos os outros problemas que o Estado gera pra eles. E eles não ganham nenhum benefício com isso, porque adivinha, a escola dele é uma porcaria, ou não tem, o hospital não funciona, saneamento não existe, energia... Entende o problema? Esse cara pelo menos ia poder não pagar o Estado e ter alguma solução privada, que pode ser até um pouco ruinzinha, mas certamente seria melhor do que a solução pública que ele está pagando e não recebe. Mas aí algumas pessoas fariam coisas que eu não gosto. Eu não entendo o problema ao redor dessa questão, é só que frequentemente esse é um comentário erguido acerca disso. Mas isso levaria à extinção do Estado. Isso é muito bom. Enfim, esse é o ponto de maneira geral. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Nossa, que vídeo longo. Uau.